Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Gostaria de pedir, primeiro eu agradeço a todas as pessoas que compraram o livro lá na Loja Sacra. Foi um volume bastante grande, a gente não conseguiu manter a promoção até o domingo, né? O livro autografado, porque eu vou viajar para a Terra Santa essa semana, então não tem como. E a gente tinha um bannerzinho lá escrito que a pessoa teria 30 dias úteis para receber o livro, justamente porque a gente não sabia o volume de livros vendidos, se eu daria conta de fazer tudo isso antes de viajar. Vou tentar fazer antes de ir, eu embarco já essa semana, mas é que muita gente já ficou ligando lá no outro dia: meu livro está chegando, é que eu comprei no Sedex. Não é assim não. O livro, você compra o livro tem que ser autografado primeiro, é um processo demorado. Ainda que você tenha optado pelo Sedex, não significa que ele vai sair de lá amanhã e vai chegar na sua casa. Então, paciência, pelo amor de Deus. A gente sabe que a maioria das pessoas tem muita paciência, inclusive fica até amigo dos atendentes lá da Loja Sacra, mas alguns estão assim ansiosos. Fica tranquilo que seu livro vai chegar, mas a gente tem 30 dias para isso acontecer, tá bom? Ele vai autografado com o nome que você pediu. E depois, assim que eu voltar da Terra Santa, nós vamos retomar a promoção. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Quero agradecer muito a todos que, de alguma maneira, nos acompanham aqui pelo programa. É muito bom saber que nós estamos fazendo companhia a você neste momento. Quero mandar um grande abraço ao povo de Portugal que nos acompanha. De maneira muito especial a tia Alice. Tia Alice tem um dos restaurantes mais famosos de Portugal. Segundo a Fafá de Belém, que ama aquela terra, diz que a melhor cozinha portuguesa é a da tia Alice. Fica lá em Fátima. Se Deus quiser, em breve, tia Alice, eu quero ir visitar a senhora e agradecer sempre pelo carinho que a senhora tem por mim. E fico muito feliz de saber que eu participei da sua vida num momento muito importante dela. Mas agora, uma pessoa que participa da minha vida também de maneira muito intensa, por ter sido uma voz de Deus na minha vida e na vida de todos nós. Ela que ganhou a cantora Sola. Ela é a Sola da música católica, Adriana. Eu sou o Sola, é a Sola. Inclusive queremos agradecer, né? Isso, a gente sabe que o troféu Louvemos ao Senhor. Quem ganha é porque teve uma votação popular, não sei que tenha sido passado pelo júri técnico, mas a gente agradece muito pelo carinho que o troféu sempre teve na nossa vida. Gostaria muito de ter ido, mas por causa da minha viagem e da dificuldade aqui da agenda para a gente poder fazer a gravação, eu tinha de estar aqui hoje, porque o programa ficou muito tempo fora do ar. Você nos acompanhou, né? Sim, sim. Fora do ar. Adriana, muito feliz, viu? Boa noite, primeiramente. Boa noite. Né? Agradecer também todo o povo que nos elegeu, né, como os melhores solos. A gente sabe que não é uma disputa, né, mas é uma partilha, um reconhecimento da nossa missão que acontece. E bom demais estar aqui com você. Uma alegria. Saudade de a gente estar junto aqui. Assim. Bom demais. Obrigada mesmo. Você sabe que hoje, enquanto eu estava fazendo a primeira parte do programa, eu falava justamente da necessidade que a gente tem de fazer o nosso processo cristão evoluir. Isso tem uma coisa, Adriana, que eu admiro em você, porque eu conheço seus bastidores, eu sei como você vive a sua vida. E graças a Deus, as pessoas que te acompanham têm a oportunidade de saber também como é a Adriana, porque você é muito simples, você é muito direta, você não tem muitos rodeios, né? Você não tem muita dificuldade de mostrar-se. E é bom que a pessoa não só te veja no palco, mas veja você também a oportunidade de você contar os seus bastidores. É por isso que eu fiz questão que você estivesse aqui hoje, que eu sei que você está vivendo um momento muito especial da sua vida, mas sempre que eu falo de alguém que leva a sério o processo do cristianismo, você é uma das primeiras pessoas que me ocorre. Sempre digo isso aos meus amigos. Eu vejo a sua luta por ser cristã de verdade, por dar uma resposta a Deus de maneira muito coerente, né? Queria que você falasse isso para nós aqui hoje. Como é que você vive esse desafio diariamente? Eu achei lindo quando você falou que... Você começou falando muito da mãe, né? Que cuida do filho. E eu estou vivendo efetivamente isso. Né? Os limites que eu preciso dar, as leis que precisam ser estabelecidas, né? Para ele, né? Porque é assim que Deus age conosco. Né? E foi lindo que você colocou...
Deus, Ele não vai nos poupar, mas Ele vai ficar por perto. A gente que é mãe é assim. Infelizmente, vai ter algum momento que o Davi vai se machucar, vai fazer aquilo que eu não gostaria que ele fizesse, né? Mas eu vou estar por perto sempre, para cuidar, para proteger, para direcionar, enfim. Caminhar com Deus é assim, Deus cuida assim de nós, né? E todos nós, sem exceção, é muito lindo ver você falar que você fala daquilo que você vive, né? E é lindo as pessoas verem que nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar das vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários, é uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar. A gente tem o norte. A gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro. Assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você. Hoje eu estou sendo com o Davi. É assim que Deus age conosco. Que é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca. Nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós. Vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. E vai quebrando a dureza do nosso coração, né, Adriana? Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta, sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista, porque senão eu perco a coerência. Eu acho que como Deus me deu a oportunidade, assim como deu a você também, um ministério que tem um alcance tão grande, nós não temos nem como avaliar quantas pessoas são tocadas hoje pelo trabalho que nós realizamos. Você acha que eu vou ficar no prejuízo de fazer bem ao outro e não permitir que Deus me faça esse bem que eu quero que Ele faça na vida do outro? E eu me lembro que você passou acompanhando o seu processo até o Davi chegar. Foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível. E eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi. Adriana, você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa, né? E a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava, assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. E me amadureceu com certeza. E eu vejo assim, né? Você, quando escreveu aquela música para mim, eu sempre digo isso nos shows, quando você escreve aquela música: quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros para recomeçar. Eu sempre digo que Deus, Ele não faz uma história pela metade, né? Deus, Ele faz por completo. E mesmo que a gente, no meio do caminho, a gente vai estragando um pouco a nossa história, por escolhas erradas, talvez, mas Deus não faz uma história, não escreve uma história pela metade. E é isso que eu vejo, né? Eu passei todos essas durezas da vida, essas contrariedades da vida, mas Deus tem uma história completa para mim. E é por isso que a gente segue querendo justamente isso, que esse bem
que a gente, de alguma forma, faz na vida das pessoas, com a nossa missão, que nós sejamos também beneficiados, né, disso, né? Senão também a gente vai ser incoerente, né? Senão a gente não vai levar a essa verdade. Então, a gente tem que mesmo, eu acho lindo você falar, é a meta, tem que ser a meta, né? Por vezes, talvez, em algumas situações, nós não consigamos melhorar, viver como nós gostaríamos de viver por uma dificuldade, por uma história que você disse, né? Que a gente... É tão amplo, né? É tão difícil de coisas, você mensurar. Exatamente, coisas que vêm da nossa infância, enfim... Mas não desiste nunca, né? De se dar esse direito, de deixar Deus cuidar para que eu e você sejamos pessoas melhores. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Às vezes eu encontro pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo. Como se o filho fosse uma obrigação dela. Não, o filho é um fruto gratuito, né? Que às vezes, somente depois que a mulher se desobriga... Outro dia eu atendi um casal assim. Falei, minha filha, sinta-se menos obrigada a ser mãe. Retire esse fardo das suas costas. Ah, padre, mas é que a minha mãe me cobra, meu pai me cobra, todo o almoço de família. E aí, quando é que vem a criança? E aí? Como se isso fosse uma obrigação. E é claro, gente, o organismo humano, toda vez que ele está exposto a um processo de estresse, de exigências, ele tem mais dificuldade de responder, né? Uhum. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E tudo nos métodos tradicionais? Tudo natural, e enfim. E o meu médico disse assim, Adriana, é essa ansiedade, vocês estão assim, atropelando as coisas. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Toda uma situação de fracasso, exatamente, né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar. Tira isso do foco. Vai viver. Viva. Vive seu casamento. Faça o seu projeto. Você tem algum projeto? Viva esse projeto, vai curtir, vai viajar com seu marido sem preocupação. Foi falando. Passou 1 mês e meio e engravidei. Foi impressionante, assim. Você conseguiu realmente se desligar da questão? Consegui Ele mesmo. te aliviou naquele fardo? Me aliviou. O meu médico, que é quase um psicólogo, né, o Dr. Neil, assim, quase um psicólogo, ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né? Sem... Sua parte você fazia com o Fabiano. Não, sem...
É porque às vezes tem aquele casal também que não faz, né, há muito tempo. Nós precisamos engravidar, pedir a Deus. E que só Deus faça, né? Não, eu fiz mesmo. Graças a Deus, né? Casamento perfeito, pleno. Pleno, sem dúvida. Mas sem aquela obrigação, né? Porque justamente a gente vivia a sexualidade... A dimensão unitiva do sexo, né? E aí, quando chegava o dia para eu ver se eu tinha engravidado ou não, era aquele desespero, aquela ansiedade. Aí aquele negócio é um fardo mesmo, fica pesado. Que você tem aquele prazo que você sabe, né? Que você está fértil. Né? O método natural, ele nos dá essa possibilidade, enfim. Mas quando eu desliguei, deixei Deus cuidar, fazendo a minha parte, claro, aí eu engravidei. E tá aí o Davi, que é uma maior prova de que... Que é uma bênção na sua vida, Nossa, né? Ele é um presente de Deus para mim. Menino lindo. E você, Cris? Vai ser papai quando, filhinho? Você também está na pressão, não? Veio também, né? Gente, é impressionante como isso, nos dias de hoje, tem se tornado um problema. Um problema mesmo para muitos casais jovens. Prejudica até a relação dos dois. A relação a dois. Porque a cobrança vem... A família, principalmente, né? Eu acho. Pressiona muito e atrapalha mesmo, porque de repente tá vendo, tá fazendo tudo, tá vivendo tudo, mas não tá conseguindo, o problema é você. E aí começa um julgar o fardo pro outro. Exatamente. Mas no tempo de Deus e fazendo as devidas obrigações humanas. Agora, Adriana, você que viveu essa perda e que naturalmente sentiu-se incompetente com ela. Ela é muito doída para a mulher, né? Nossa, demais. Perder um filho demais. Tão desejado, tão querido. Sabe por quê? Porque é diferente, né? A gente fala quando a gente engravida, nós estamos grávidos. Mas a mulher é que não tem dúvida. Vive todo o processo. Então parece que o peso maior é nosso. Você que perde, né? Exatamente. A dimensão física da perda é sua. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico. Só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando. Chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas, aquilo que você falou, Deus, Ele caminha conosco, Ele não abandona. E tá aí a prova. Um fruto precioso. Muito, muito. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. Não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência. Eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra. Às vezes nós vivemos uma rotina muito infértil. Nós, sobretudo, nós que vivemos essa correria, vai para lá, vem para cá, a gente tem o risco de fazer a vida ficar muito boba. Você fica privado de ter a oportunidade de voltar para casa como todo mundo volta,
de viver uma rotina aprazível, como todo mundo tem oportunidade. Então, de repente, a gente perde a perspicácia de sondar o que em nós já está morrendo. Quais são os vínculos, os relacionamentos que de repente você está deixando de cultivar por causa do estilo de vida que tem. Estilo de vida é uma coisa muito séria. Porque às vezes a gente problematiza o dia só. A gente não tem a visão do todo. Pode observar. Às vezes você tem até condições de analisar o tanto que o seu dia foi ruim. Mas você não conecta o dia aos outros, à semana, ao mês, ao ano. E a gente não é capaz de ver o estilo de vida que nos deixa infértil. Eu fiz uma consulta há um tempo atrás com o Dr. Victor, que até está cuidando de mim agora. E eu achei muito interessante porque ele falou. A gente estava conversando sobre tantas coisas que têm adoecido as pessoas hoje, pessoas jovens. Uma delas, ele disse justamente, foi a dificuldade que muitas mulheres estão tendo de engravidar. Eu falei, por que, doutor? Por que tem sido tão comum isso? Não, é estilo de vida. Nós trazemos uma carga de estresse muito grande para nós. Nós estressamos a cabeça pela exigência que nós precisamos corresponder. Nós temos muitas atividades, nós temos muitas coisas, muitos compromissos, muitos deslocamentos. Esse estresse, que é mental, psíquico, passa para o corpo, ele passa a ser físico e naturalmente a gente começa a ser infértil nas dimensões da nossa vida. O estilo de vida ligado à alimentação, às vezes uma mulher não está engravidando é por causa da alimentação que ela está tendo. Acredito. Doses altíssimas de estrogênio no organismo, por causa do alimento que a gente tem. O leite, né? O leite é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Também. Agora, a pesquisa que tem em torno, o tanto de dosagem de hormônios que nós estamos recebendo nos nossos alimentos, modificando o nosso funcionamento. O uso do anticoncepcional, claro, cada mulher precisa buscar a sua orientação e ter aí a sua consciência, a sua melhor maneira. Só que, quanto mais a gente estuda os malefícios dessas coisas no organismo humano, a gente vai descobrir que o natural é a cura. Não é interessante isso? Sim. Você descobrir que quanto mais próximo o alimento estiver do chão, quanto menos industrializado ele estiver, maior será o benefício, menor será a carga de toxinas que ele vai descarregar no nosso organismo. A mesma coisa o método anticoncepcional. A mulher que ousa, por exemplo, a compreender o mecanismo do seu corpo e viver a disciplina do corpo e dizer, não, eu vou evitar filhos de maneira natural. Engraçado que hoje a gente tem um retorno a tudo isso. A gente tem cada vez mais uma busca pelo natural. A gente tem cada vez mais um movimento de conscientização de que nós precisamos viver uma experiência responsável com a vida. E isso é cristianismo. Por isso eu faço questão de ter a Adriana aqui hoje, porque a Adriana é uma menina que vive todas as dimensões do cuidado, físico também. Eu sei que ela é uma pessoa que se cuida, que faz de tudo para fazer as maneiras corretas, para que isso seja uma motivação para nós, né, Adriana? Hoje o povo tem vivido tão errado, a gente tem vivido de maneira tão errada. Mas que bom, né, que a própria Canção Nova, você fala muito nisso, da gente procurar mesmo, né, rever isso, rever o que a gente está fazendo com a vida da gente, com a saúde da gente. O que a gente está comendo. O que a gente está comendo. Porque também isso nós pregamos tanto, né, nós falamos tanto que somos templo do Espírito Santo, então ele precisa ser cuidado mesmo. Isso também é amar a Deus. Cuidar da gente também é amar a Deus, é louvar a Deus. Isso mesmo. É isso? Você hoje está aqui também por um motivo muito especial. Isso. Tô vivendo um tempo novo também, né? Gravando um DVD, sendo mãe tão recente, também desafiador para mim. Confesso para vocês, um tempo desafiador. Não é fácil conciliar tudo, mas tô dando o meu tudo, toda a equipe está dando tudo, e para que seja uma noite bem especial. E a Adriana veio aqui nos convidar para estarmos lá com ela. Aqui para agradecer próximo sábado. Dia 31 agora, a partir das 19 horas, no Teatro da Man, né? E
que você conhece bem, que o Monsenhor Jonas Abib gravou o DVD dele. E então às 19 horas nós estaremos lá. E assim, graças a Deus o público tem correspondido bastante, mas se você quiser ainda tem lugar. E o ingresso está R$10, né? Um preço simbólico. Bem acessível. Dá para levar a família toda, papagaio, balai de mãe, cachorro. R$10 para quem é estudante e 20, né? Para quem já passou dessa fase. E 1 quilo de alimento não perecível, que é para a comunidade Betânia. Não é pacote de sal não, gente. Pelo amor de Deus. A pessoa leva só pacote de sal, porque é mais barato. E é para a comunidade Betânia. Tem que tirar o sal da nossa comida. É para a comunidade Betânia. Vamos ajudar. Arroz, feijão. Isso. Macarrão. Enfim, então a gente está vivendo esse tempo e eu vim aqui para convidar vocês. Estamos todos convidados. Então, sábado, a partir das 19 horas, no Teatro da Amã. Aqui em Resende. Você que aqui é do Vale do Paraíba, em Resende. Você que não é do Vale do Paraíba, mas que tem oportunidade de vir, aproveita, passeia aqui na Canção Nova. É pertinho, e vai assistir né? essa belíssima gravação. É aqui pertinho. Da minha querida amiga Adriana. Obrigada. Tá vindo gente até do norte para cá. Estou muito feliz. Tem gente atravessando o Brasil para estar aqui com a gente. Obrigada mesmo, viu? Adriana é um dos maiores nomes da música católica nesse país e a gente fica muito honrado de saber que você faz bem a tantos corações, né, Adriana? A música é tão importante para você. É, muito, muito. Você não saberia não cantar, né? Você já nasceu cantando. Acho que o meu primeiro choro foi cantar para minha mãe. Bateu na sua bunda, você chorou, não, cantou. Mas é uma graça muito grande que nós temos, né? A gente vê, por onde eu passo, os comentários, as partilhas, né, daquilo que o seu ministério faz, daquilo que o ministério de tanta gente, todos aqui da Canção Nova, tantos irmãos, faz na vida das pessoas. Então eu fico muito grata a Deus. Obrigada. Deus abençoe você sempre mais, viu, minha filha? Obrigado por ter vindo. Obrigada eu, você é sempre muito carinhoso. Christian, filhinho, vamos cantar uma música com a Adriana? Vamos? A carinha dele. Ele obedece, vai que ele vai falar que não vai. Já damos logo um chute nesse teclado aí. Você vai preparado, fica preparado, porque o cenário vai ter um momento, o cenário novo do programa vai ter um lugar muito especial para o Christian. Estamos preparando esse. Vai ficar lá como se fosse um rei. Sultão, será o quê? Obrigado, Christian. Obrigado pela sua presença. Viu? Pode cantar, Adriana. Eu começo, né? Para alegrar o nosso coração. Vamos lá. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos me desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz.
quis coragem, que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Faltem amigos, que não lhe faltem essas pessoas que representam essa humana forma de Deus estar presente entre nós, a nos dizer a palavra certa, a nos encorajar no momento difícil, a nos fazer investigar quem somos e a partir da investigação a gente estabelecer um projeto maravilhoso que não termina nunca. Quem se investiga com honestidade, quem aceita os desafios do cristianismo, tem um projeto para a vida inteira. Derrame sobre todos nós, sobre os nossos projetos, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.